Este ano, o golpe militar completa 50 anos. Para resgatar um pouco dessa história, a TV Câmara irá entrevistar maringaenses que participaram na luta pela redemocratização do país. Hoje nós vamos conversar com Ramires Posa. De onde você veio, Ramires, e quando você chegou a Maringá? Cheguei em Maringá em 63, vim de Orizona. Sua família era... Bem pertinho daqui. E sua família era do Paraná? Santa Catarina. Santa Catarina. Vieram para cá 50, Orizona, em 63 viemos para Maringá. Quantos irmãos você... 3 irmãos, Três irmãos. mais 3 irmãos, E na época você tinha quantos anos? 13 anos. E como era o clima de Maringá político na época da ditadura? Você com essa idade já conseguia ou um pouco mais velho? Não chegamos a participar do golpe, né? Mas no antes da Revolução você tinha os partidos PSD, PTB e tal, uma coisa bem... mas sem grandes diferenças ideológicas, né? A partir do golpe militar é que começaram a surgir partidos os partidos à esquerda completamente, né? Mas houve também uma separação entre o MDB, a Arena, aí você começou a ter partidos com ideias diferentes, bem diferentes. Antes você não tinha grandes diferenças, porque o PTB, PSDB, PSD, estavam partidos que... Primeiro que você vivia uma democracia, então não tinha uma luta democrática pela frente. Esses partidos mais avançados, digamos assim, eles só surgiram a partir do momento que tinha um porquê. Esse porquê foi a Revolução de 64. E você participou do MDB, que era, vamos dizer assim, a oposição, seria a esquerda. Pode-se dizer isso? Olha, o PMDB ele tinha claro, um posicionamento democrático, mas você tinha no MDB pessoas também com pensamentos divergentes, diferentes, mais à esquerda e mais à direita. Tanto é que quando foi criado depois, lá na frente, o PP, que foi o Canê e tal, por exemplo, Maringá foi o Valber Guimarães para o PP. Por quê? Porque ele tinha um pensamento diferente no Renato Bernardi, Tadeu França, né? Quer dizer, havia essas diferenças internas, era uma frente de... Isso não quer dizer que essas pessoas mais à direita não fossem também democráticos, ou que não quisessem também uma redemocratização do país. Mas esse pensamento, você tinha também pessoas da própria Arena, que estavam na Arena e que também eram democráticos, né? Porque a Revolução ela tem que separar em momentos. No primeiro momento, a Revolução teve uma situação, mas depois a sociedade como um todo foi se cansando daquele regime de exceção, de ditatorial, de falta de liberdades, tudo isso, né? E quando a Revolução se implantou, a tese dela era que ela estava salvando o país, né? A proposta era nem durar tanto tempo a administração pelos militares. Pelos militares, né? Tanto é que o próprio Lacerda apoiou, Magalhães Pinto, em Minas Gerais, apoiou, enfim, grandes, né? A igreja apoiou, né? E a igreja, passado algum tempo, ela foi ser a grande opositora depois do regime militar, porque houve uma mudança, né? Então o MDB, eu posso citar o caso aqui da Câmara, em Maringá, tinha o Walter Pietrangelo, o Renato Bernardi, Tadeu França, Carlos Alberto de Paula, Silvio Barros, Valber Guimarães. Esses pessoas foram vereadores aqui. E depois foram deputados. Estou deixando de falar o nome de ex-vereadores, porque eu estou só citando esses que acabaram sendo, né, deputados. E se você pegar a vida vou pegar de um Alaídio Gaspar, que foi vereador também, com o Tadeu França, são pessoas completamente diferentes. O Tadeu vem da universidade, o Alaídio
pequeno empresário, uma coisa assim, né? Então, dentro do MDB, você tinha pessoas de origens diferentes, pensamentos diferentes, mas convergentes para uma luta comum, que era, naquele momento, a redemocratização do país, que era a bandeira do... Mas esse sectarismo, digamos assim, mesmo do pessoal da Arena, não existia de fato. Então vamos pegar o professor Ari de Lima, foi meu professor maravilhoso, como poeta maravilhoso. Sim. Bebia e fazia poesia excepcionais. Mas eu lembro que às vezes você vinha o Hélio Duque para Maringá, o Alencar Furtado, vinham para a Câmara, todo mundo participava ali, escutava, quer dizer, não havia uma resistência por ser um Hélio Duque, por ser um Alencar Furtado. Por quê? Porque todo mundo já estava cansado da Revolução. Essa é a verdade daquele, né? Claro que tinha grupos que estavam se aproveitando daquele momento, né? Mas, de maneira geral, a nação inteira, como diz o Sforno aqui agora há pouco, você fez o comício aqui, era um baita, porque a população participava como um todo, né? E o MDB você tinha também, nesse segundo momento, pessoas de esquerda, mais à esquerda. Mas você tinha pessoas, por exemplo, você pega aqui Ivatuba, o prefeito lá era o Adolfo Sempre Bom do MDB, até faleceu há pouco tempo atrás e morreu no MDB. Ele era um proprietário rural. São Antônio Fernandes, aqui em Floresta, que é até pai do Coronel Jurandir, que foi comandante do Bombeiro muitos anos aqui no lugar. São Antônio está até lá hoje, está no MDB, proprietário rural. Então, você não pode, é difícil você falar, não, existia este grupo ou aquele grupo. O MDB era uma frente de pessoas com pensamentos convergentes, não é? Em algumas áreas, mas não tinha uma oposição assim. Eu estou falando em termos de Maringá. Não é? Sim. Você pega, por exemplo, o Midulfo Wagner, o vereador Midulfo Wagner, um bonachão, não tinha, ele não era um militarista, tá certo? Enfim, o Paulo Camargo, todos esses vereadores aí participavam na Arena, ninguém era defensores da exclusão da Universidade de Liberdade, são gente que estava ali, brasileiros, né? Agora, na hora das campanhas, o MDB fazia, claro, um discurso completamente diferente e mais radical com relação a essa redemocratização. E nós participávamos do MDB também, todos nós nos integramos, que era uma luta possível, né, naquele momento. E como é que você foi para a sua participação política? Quando é que ela começou? Logo no que seria hoje o ensino médio? Ou como é que você entrou nessa seara? Eu fazia o curso clássico lá no Gastão Vidigal. Tinha lá o professor Renato Bernardi, que era nosso aluno, nosso professor. E através do Renato fomos conhecendo outras pessoas. E acabamos por participar de um grupo, formando uma ideologia, um pensamento, um sentimento, né? E foi um momento, eu acho que muito bom na vida de todo mundo, porque a gente trabalhava com muito idealismo, né? Não estou querendo dizer que não se trabalhe hoje, mas tinha muito idealismo em todos, né? Então era uma coisa agradável, você sentia-se útil, né? Você sentia-se lutando por uma causa que... Ter um objetivo. Né? E nós tínhamos... o Renato foi uma pessoa que sempre nos instruiu muito, né? Como teórico, né? Muito firme naquelas posições dele, de redemocratização. E dentro desse contexto é que a gente se formou. A minha parte era mais de fazer um movimento propriamente de rua, né? Você participava do movimento estudantil? Do estudantil também.
Essa é a minha parte, naquele primeiro momento. E como é que era esse movimento estudantil? Porque hoje a gente vê que o movimento estudantil parece que ele está meio esvaziado. E naquela época, como é que era? Hoje todos os movimentos estão esvaziados, né? Porque falta exatamente um norte para esse pessoal. Você pega hoje aí a internet, ela é um veículo de comunicação maravilhoso. E esse pessoal, eles têm se dedicado muito tempo, muitas horas por dia na internet. E a internet, ela dá um conhecimento, mas ela não dá profundidade. Então, me parece assim, nós estamos formando uma geração com muita superficialidade, faltando livros, faltando debates, faltando reuniões, né? Ficou uma coisa, aquela coisa da internet, aquele volume de informação, né? Sem aprofundamento. Sem aprofundamento. E também você não tem grandes, ou até teria, né? Também grandes motivos para fazer uma luta, digamos assim. Na época nós tínhamos, que era a redemocratização do país, que unia praticamente todo mundo, né? Você não encontraria alguém que não tem que... Hoje você encontra aí um outro que fala em ditadura, né? Mas normalmente quem não vivenciou. Quem não vivenciou e também quem cansou, não da liberdade, quem cansou de certas consequências que estão acompanhando essas liberdades, né? E acabamos por criar motivos que não resolvem o problema, né? Então ficou uma luta meio que inconsequente, eu acho, neste momento. Tem um contozinho do Nelson Rodrigues, não pessoalmente agora, e ele fala do ex-covarde, certo? E ele conseguiu chegar a ser ex-covarde. Tem horas que dá vontade de ser ex-covarde também, mas você tem que, não dá mais, né? Você vai ficando bravo, vai ficando, né? Mas não dá mais. Agora nós somos covardes. Não dá. Já fizeram também a sua parte, né? Como é que funcionava esse movimento que você disse que fazia na rua? Como é que era um trabalho junto à população? O que vocês faziam? Nós trabalhamos com mimeógrafos. Aquele lá com o álcool para fazer as cópias. Noites e noites ali, com o álcool ali, fazendo, né? Então você criava uma motivação, uma ordem do dia, digamos assim, fazia um texto ali, imprimia aquele negócio, fazia distribuição nas escolas, havia uma participação fantástica da escola. Porque você tinha razões, às vezes, no próprio colégio, problemas internos do colégio, e no bojo das questões mais locais, mais presenciais, aí entrava o processo de conscientização política pessoal e os movimentos, então, em prol da redemocratização do país e tal. As discussões, vocês levavam esses textos, mas vocês tinham reuniões também? Ou isso era muito difícil em função da ditadura, do medo das pessoas em se reunindo? Não, tinha reunião. A reunião tinha... Teve uma época aqui que estava o delegado que chamava-se Capitão Mauro Duarte. Até ele foi ser secretário do Silvio, depois. O Mauro era delegado. Às vezes, eu avisava o Mauro. Tal dia vamos ter problema porque não era uma coisa, como o Ford disse, tinha um movimento legalmente pacífico pela redemocratização.
né? Não havia uma coisa. E o Mauro, às vezes, só para evitar de ter problema, né? Às vezes ia a polícia, nós temos várias fotos, inclusive, nesse sentido, você ficava lá, mas nunca houve um quebra-pau, digamos assim, aqui. Um confronto. Não chegou a esse ponto aí. Nós participávamos junto com a igreja também, que nos ajudava. O movimento político dava o suporte necessário. Esse suporte necessário, o que é? O som, enfim, né? A infraestrutura. A infraestrutura do negócio. Mas confrontos não me lembro de ter acontecido. E o movimento estudantil ele se integrava no político. Nesse segundo momento, já no MDB. Certo. Como é que era a participação da igreja? Especificamente da Igreja Católica, que eu acho que nessa época era a mais atuante. Aqui em Maringá, vocês tinham um apoio, tinham participação? Não vamos falar em igreja, tinha padres, freiras. Né? Então, por exemplo, tinha a irmã Silvia Slong, que foi trabalhar na biblioteca aqui municipal. Era do Regina Mundi, que ajudava bastante. Lá tinha um instituto do livro, então reunia pessoas. E esse instituto ela tinha em outras cidades, fazia aquelas trocas de livros e tal, de visita, ônibus, né, e tal. Isso ela cuidava. E ela tinha uma posição política bem avançada. Tinha o padre Olivaldo Robles, tinha o padre Almeida. O Dom Jaime, ele nunca, porque ele era muito ligado ao Lei Braga, sempre foi ligado ao Lei Braga, mas ele também não se furtava a um apoiamento moral, digamos assim. Ele nunca foi contra esses, nunca foi contra o movimento do Olivaldo, por exemplo, da pregação na igreja do Olivaldo, pregação da igreja do padre Almeida, deve ter outros padres também que participavam disso, mas naquele momento o Almeida e o Olivaldo eram bastante jovens e eles estavam aqui em Maringá e eles participavam dentro do limite estabelecido ali, né? Mas nos ajudavam bastante, sempre. E Dom Jaime dava essa liberdade. Dava essa liberdade, inclusive para a gente também, né? Precisando se socorrer com ele. Ele estava sempre meio que ali à disposição. Sempre disposto a ajudar, não era, né, como padre. Vocês tinham um grupo de vocês, né, que discutia, e vocês tinham ações, né, além dessa na rua, outras ações e contato com outros grupos para discutir como redemocratizar o país? No caso dos estudantes, havia um movimento nacional. Né? Você tinha as UNES, reuniões locais, depois tinha estadual, nacional. Né? Dentro dessas organizações, você tinha pessoas de pensamentos também diferentes, claro, né? Mas isso faz parte exatamente das liberdades, né? E esse movimento era nacional. Você participava, você tinha um encontro em Curitiba, ia um grupo daqui para lá, se fosse Brasília, ia um grupo do Paraná para lá, né? E na verdade, os estudantes, como em todos os países, quase sempre, né, os mais jovens, né, como se dizia há pouco aí, que tomam a coragem à frente de um novo desafio, né? Mas os estudantes foram importantíssimos dentro do processo de redemocratização do país. Né? Você acredita que havia, por parte dos militares, também um não combate muito grande aos estudantes no primeiro momento? Porque se vocês conseguiam se reunir, fazer reuniões, ou era tudo muito clandestino? Olha, como diz o Sforni, dentro do movimento militar também havia divisões, e talvez gravíssimas, que a gente não saiba até que ponto eram essas divisões. Mas
não vou dizer que podia se contar com parte do equipamento do Exército, não seria isso. Até pela disciplina, ninguém seria, né, iria para junto da população. De forma alguma, né? Mas eu acho que havia muita gente dentro do Exército que tolerava com bastante, eu não vou nem dizer simpatia, mas que aceitava que aquilo era uma coisa que poderia continuar e participar. E mesmo no nível mais alto do Exército, havia grandes divisões de pensamento também, né? E é muito difícil a gente falar isso hoje, porque a história do mundo era outra. E hoje não dá mais para você querer, sabe? Você tinha um mundo, da mesma forma que tinha o mundo todo lutando por marxismo, você tinha o mundo todo lutando por capitalismo, certo? Havia um embate mundial. Então, as ações e as consequências naquele momento são diferentes de hoje, né? Hoje praticamente tem aí o pessoal que ainda está falando aí em Cuba, Coreia do Norte e tal, mas é uma minoria. O mundo não quer isso mais, né? Quer dizer, mudou, não tem como se estabelecer isso. Não tem mais, certo? Hoje tem uma consciência. E as liberdades, elas são muito importantes. É a coisa mais importante que tem na vida das pessoas, né? E o Brasil hoje vive uma liberdade maravilhosa. Sim. Tem liberdade até para roubar bastante, certo? Tem. Quer dizer, então, não tem mais o que libertar. Não é verdade? E esse estado, essa consciência aí, você querer tirar essa liberdade hoje, isso não existe mais, né? Nem pode existir também, certo? É uma coisa gostosa, bonita de ver, né? Você pode não concordar com um monte de coisa, mas é bonito você poder discordar. Sim. Abertamente, né? Poder discordar abertamente. Certo. Então, acho que são mundos diferentes, é difícil de fazer alguma similaridade a isso, porque não existe. A realidade é outra. É outra. Na época, vocês chegaram a ser presos. Fala um pouco disso, como foi essa prisão, como foi o tempo que você ficou lá. Tá, na verdade a gente só sabia que uma hora ou outra nós estávamos na bica para ser preso. Aí nós fomos para Apucarana, presos lá, pessoal bastante jovem lá, os militares. E olha, nós fomos bem tratados, essa é a verdade. Fizemos, como o Sforni disse aí, fizemos todos os depoimentos, tá, mas não houve nada de... Não foram torturados, nada, fora a tortura psicológica, nada. claro, de estar preso, Nada. Depois eu fiquei preso na Polícia Federal em Londrina também, um tempo lá. Também não... Por que você foi preso em Londrina? Porque eu tive um problema lá e já tinha inventado o Telex. Sabe? E quando bateu o Telex, aí... Já descobriram que você tinha ficha. Fiquei lá uns 40, 50 dias lá. Mas também não houve nenhum tipo de coação. Assim, né? Então não havia essa... Tanto é que voltamos e continuamos, todo mundo trabalhando, fazendo a mesma coisa, ninguém parou nada. Continuaram com os grupos, com a discussão? Com a discussão, com as greves, com passeata, com tudo, até muito mais que a coisa foi tomando mais corpo, né? Que no primeiro momento, 70, era uma coisa, depois a nação foi se incorporando a essas... Houve um fortalecimento do movimento, né? E havia, que hoje está faltando, você pega, por exemplo, o Alencar Furtado, saiu para você ver como a nação queria isto, né? O Alencar saiu daqui de Paranavaí, o Hélio Duque saiu de Londrina, o Álvaro também. Eles fizeram quase 30% dos votos de Curitiba. Um discurso radical. E a capital do Estado. E a capital do Estado.
Por quê? Porque faltava líderes para o sentimento, essa votação monstruosa. E tiveram outros deputados também do centro do sul, aí, do sudeste, aí, que fizeram o voto lá em Curitiba. Mas por quê? Porque as pessoas estavam esperando lideranças que falassem essa linguagem, né, de rompimento daquele momento que o país estava vivendo. O Alencar, que fez 100 e poucos mil votos em Curitiba, o Álvaro, o Hélio Duque, estou esquecendo o nome do médico lá de Guarapuava também, que fez uma enormidade de votos, né? Depois, numa sequência, o Enéas Farias, enfim, o país queria, a nação, a população queria mais este momento do que pessoas para enfrentar. Aí você pega um Leite Chaves aqui, por exemplo, em Londrina, né? Senador. Por quê? Porque a nação queria botar na oposição, o país não aguentava mais. A sede, né, pela liberdade, pela democracia, tinha atingido um limite. Né? Então ficou muito fácil aí você fazer um trabalho político, porque você estava sendo empurrado pelos fatos, pela consciência. Pela própria história, né? Certo, pela própria história. Né? E a sua participação na política? Pelo que eu, né, pela nossa conversa até agora, você tinha também uma ligação mais direta com os partidos políticos. No terceiro momento. O primeiro foi lá no ensino médio, com o Bernardi e tal, e aí exatamente. Depois, como é que foi isso? Essa questão política aí, ela passou, aí no segundo momento já tinha uma questão muito de Maringá também. Depois já começa a tomar você tinha uma situação local para ser cuidada e resolvida. Você chegou a ser candidato? Deputado federal. Numa situação muito específica. E foi muito bom a participação, né? Mas eu sempre gostei mais de fazer um bastidor do que naquele momento precisou que uma situação. Né? Então você acaba se jogando por cumprir um momento, uma tarefa. Né? Foi o que aconteceu. Você não chegou a se eleger? Não. Primeiro supremo deputado federal, mas acabei não assumiu não sei se nada. queria também. Cargos eletivos você acabou não exercendo nenhum? Só os nem bastidores? Nem público, nem só os bastidores mesmo da política. E esses bastidores, você acha que isso ajuda ou ajudou naquele momento a fazer essa redemocratização? Você acha que ele era mais importante do que a luta armada? Olha, sem o bastidor não tem a outra ponta, não é verdade? E você teve um incremento de grandes líderes nacionais. Luiz Guimarães, teve Covas, né? Você teve um incremento de pessoas com uma história pessoal muito boa, muito importante, e que conseguiram também capitalizar aquele momento muito bem. Né? E eles empurraram essa situação de forma que ficou impraticável praticamente, uma não aceitação. A manutenção dos militares. E eles tinham o apoio. Né? Nesse momento tem o pessoal da própria Arena também, que rompeu também ali com os militares. Né? Você participou desse movimento também, Diretas Já? Chegou a participar diretamente disso? Todos nós participamos. Aqui? Quais ações que vocês fizeram? Acho que nós tivemos, por exemplo, o Laércio cuidava da parte mais ligada ao pessoal do sindicato, eu mais estudantes. Né? Então, dentro dessas comunidades,
Aí cada um fazia o seu trabalho de conscientização, de arregimentação de pessoas, elegendo vereadores, elegendo prefeitos. Maringá sempre tem prefeito do MDB, certo? Quer dizer, isso aí era Era um trabalho de formiguinha ali. Formiguinha que sempre resultou nisso. Né? Quando eu saí para ser elegido, eu teve que vir para o MDB. Senão, porque tinha um partido que tinha organicamente muito bem estruturado. Nós temos em cada bairro, você tinha lá um grupo de pessoas filiadas ao partido, fiéis ao partido, eram poucos partidos, então você tinha uma coisa mais transparente, digamos assim, você chegava num bairro, você sabia que o bar lá era o dono daquele bar, era teu companheiro do MDB, e não adiantava chegar alguém do outro lado, porque não ia ter essa conversa, como nos municípios também. Não tinha essa quantidade de partido hoje que permite aí uma flexibilidade. Você acha que ideologicamente também, por ter menos partidos, isso era mais claro, era mais evidente? Absolutamente claro. Todos os municípios aqui na região, no Brasil inteiro, você tinha o pessoal do MDB e tinha o pessoal da Arena. E não se misturava. Quer dizer, o candidato do MDB, ele ia lá procurar o pessoal do MDB. Não havia negociação. Hoje não se governa sem isso. Nem se elege. Nem se elege, certo? Um outro tipo de comportamento político, né? Completamente diferente de hoje. Sim, com certeza. Você acredita que você cumpriu o seu papel? Você sente isso, que a sua parte foi feita? É difícil, as pessoas se arrependerem, é muito difícil, não é verdade? Certo? Então, mas eu não tenho arrependimento por nada. Assim, acho que foi bom, vivemos a vida, vivemos a luta, vivemos os momentos do país, não é verdade? Não passamos em branco aí. Vivemos aquele momento com intensidade, né? Foi bom, fizemos amizades, enfim, aprendemos muito e com muitas pessoas sempre. Né? Isso acho que nos fez seres humanos bons, melhores. Assim, tivemos a oportunidade de vivenciar mais pessoas, conhecer mais pessoas, na verdade, consequentemente se aprendeu mais.